gostaria, antes de nós iniciarmos aqui esse próximo momento, falar para vocês que nós temos os livros e vão estar à disposição dos irmãos depois, em algum lugar. Eu acho que... Vai voltar para a quadra de novo, não? Vai ter o último momento. Então, no Apocalipse, no último momento, né? A gente vai colocar os livros lá na quadra. Vai ter mais comida, irmã? Vai? Maravilha. Agora me animou até mais, né? Então nós vamos colocar os livros lá na quadra. E os títulos que nós temos aqui, olha, esse aqui é uma maravilhosa viagem, é um devocional sobre a viagem da vida, né? Como é que a gente deve viver para aproveitar a vida que Deus nos deu. Quem gosta de romance, Dimas, o Bom Ladrão, é um livro que você vai ver e você vai ler e você vai chorar, mas vai ser um choro bom. Eu te garanto que vai ser um choro bom, tá? Dimas, o Bom Ladrão. Vocês vão conhecer a história de um menino que, por causa de deficiência na família, se tornou ladrão, mas que foi salvo no último momento. É um spoiler abençoador esse, só para vocês terem uma ideia do que se trata esse livro, Dimas, o Bom Ladrão. Esse aqui você já conhece, alguns já conhecem, é o Casamento, uma ideia perfeita de Deus, Nós e Nossos Filhos, tá? Para quem também quiser ler aqui, fala, inclusive, tem uma orientação para filhos de todas as idades. E se tiver alguém ansioso, tem esse aqui, ó, Trocando a Ansiedade pela Paz. Ele é pequenininho porque é para gente ansiosa mesmo, né? O ansioso tem que ler livro rápido, que você pega e já acabou de ler, né? Mas esse livro, Trocando a Ansiedade pela Paz, ele tem abençoado muitas vidas. Eu recomendo fortemente para você, esteja você vivendo uma ansiedade ou de forma profilática, né? Ler para se preparar e saber exatamente como a palavra de Deus de forma prática nos orienta com relação a isso. Então os livros vão estar lá embaixo depois. Oi? Não entendi. Tem poucas unidades. É verdade, mas tem mesmo. Poucas unidades. Mas tá bom. Oi? Tá, aí ó. Eu já vi ansiedade, mas aí também. Eu não tô conseguindo ver. 19? Que horas tem? Ok. Então vamos lá, minha gente. Nós vamos começar de onde nós paramos, tá? Casamento como coisa sagrada, e a gente está falando de casamento sagrado no mundo profano. Casamento como coisa sagrada, criada por Deus, foi definido para funcionar seguindo determinadas orientações. Ou seja, não adianta você tentar funcionar o seu casamento de qualquer maneira, ou no seu modo, ou no seu ponto de vista, ou no seu jeito de ser, porque tem muita gente que precisa mudar o jeito de ser. Às vezes você cresceu em um lar e que de repente a sua origem formatou você para pensar de uma maneira, para agir de uma maneira, para conduzir a vida de uma maneira, e aí você casa com uma pessoa que foi criada num lar em que a visão conflitava com essa, era diferente, e aí vocês se casam e agora vocês têm que construir uma vida comum, um caminho comum. Então muitas vezes nós vamos precisar sofrer mudanças na nossa personalidade, nosso jeito de encarar as coisas, para entender que o casamento, para funcionar bem, não pode ser do jeito que a gente bem entende. Tem que ser do jeito de que quem criou faça o casamento funcionar. O casamento, ele foi feito para pessoas responsáveis. O casamento foi feito para pessoas que não desistem, mas também são moldáveis, como barro na mão do oleiro. E aí Deus molda a nossa vida e a gente consegue entender a maneira como Deus determinou para o casamento funcionar, tá? Então, o primeiro texto que eu quero exibir para vocês aqui nesse momento, nós já até falamos um pouco sobre ele, né? Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Essa expressão, deixar seu pai e a sua mãe, mostra que se até os vínculos com os pais devem ceder
a primazia do casamento, o mesmo deve ocorrer com todos os outros vínculos, por mais forte que sejam. Eu já tive a triste situação de ver casais que não conseguiam participar de eventos para casais fora da igreja, né? Às vezes eu estava querendo levar um casal para o hotel, a gente faz, todo ano nós fazemos um congresso, tem 20 anos que eu e Mônica realizamos um congresso todo ano. Um ano a gente faz na praia, outro ano a gente faz na serra, né? Na região serrana. Esse ano agora de 2025 nós vamos fazer em Penedo. Inclusive eu ia passar um vídeo aqui para vocês, para mostrar o nosso congresso, mas eu vou passar em outro momento que não funcionou aqui não, né? Depois o Júnior vai ajudar a gente para funcionar. Mas já teve situações de um casal precisar muito ir para um congresso no hotel, e eles não irem porque o marido não aceitava viajar sem a filha, e eu achava que a filha era um bebê de colo. Eu falei, não, arruma o quarto para vocês ficarem com a filhinha de vocês. Qual é a idade da filhinha de vocês? Ela tem 16 anos. Então, às vezes, e a gente, embora lamenta, mas respeita, né? A família vive da maneira como eles entendem que tem que viver. A família de cada um é um problema de cada um. Mas o que eu quero trazer aqui como exemplo para nós é que o casamento precisa vir antes de todos os outros vínculos. Ele precisa vir antes dos vínculos com os nossos pais, e ele precisa vir antes dos vínculos com os nossos filhos. Os nossos filhos não podem ser uma barreira, um empecilho, uma muralha que atrapalhe o desenvolvimento do casal. Então o casal tem que ter a vida do casal. A vida do casal é no quarto do casal sem os filhos. A vida do casal é na conversa do casal sem os filhos. A vida do casal é no passeio, é na viagem, é no jantar fora, é na festa, é nas saídas que o casal continua fazendo, apesar de ter os filhos. E isso é bom, porque isso deixa legado para os filhos. Você imprime essa marca nos filhos, e quando eles crescerem, diz a palavra, não se desviarão do caminho certo pelo qual você orientou. Então Deus disse, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Percebam aqui que não é a mulher que faz todos os sacrifícios para manter o casamento, porque o texto bíblico está dizendo assim, o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe. O homem sai de casa, o homem pega a sua esposa e ele sai de casa, e se apegará à sua esposa, né? Se apegará à sua esposa. E no mesmo texto, vai dizer que o homem se apegar à sua esposa significa o homem se unir à sua mulher em um nível profundo. Não é um nível superficial, é um nível profundo. Nível de alma, nível de sentimento e de pensamento, e não de instrução. Porque às vezes eu digo para os casais, vocês precisam conversar. Casamento tem que ter diálogo e mais diálogo. Casamento sem diálogo não funciona. Aí o casal diz, pastor, mas a gente conversa muito, a gente dialoga muito, mesmo assim a gente não consegue resolver nossos problemas. E eu pergunto, qual é o tipo de diálogo de vocês? Eles falam, a gente fala de filho, fala de dinheiro, fala de trabalho, fala de igreja, fala de casa, fala de onde vai passar as férias. A gente conversa bastante. E eu digo para eles, toda essa conversa aí é conversa de instrução. Isso não é diálogo que fortalece casamento. Diálogo que fortalece casamento é o diálogo que tem a ver com o pensamento e o sentimento do outro. Você tem que saber o que o outro está pensando, se está feliz com a vida ou não, se você está sendo uma companhia adequada ou não. Pergunte à sua esposa se ela está feliz, o que ela tem pensado, quais são os sentimentos do seu coração. Pergunta para o seu marido se ele está feliz, se você está sendo uma boa esposa, e quais são os sentimentos do coração do seu marido. Isso é se juntar, irmãos. O apegar-se à sua mulher passa e muito da questão física, do sexo. As pessoas, alguns vão dizer, não, mas é por causa do sexo que os dois se tornam uma só carne. Bom, anatomicamente, fisicamente, nós podemos dizer que isso é uma verdade, mas o apegar-se à sua mulher, como a palavra de Deus mostra, apegar-se à sua esposa, isso tem a ver com vínculos mais profundos, né? Com vínculos mais profundos. O texto também diz que, se você olhar para esse texto, você vai ver que esse texto está falando com o homem. Aliás, Gênesis tem muita conversa de Deus com Adão, mesmo depois da queda, e mesmo tendo sido Eva que tenha dado início à desobediência, mas tem muito diálogo de Deus com o homem.
O problema é que nós homens não podemos fugir da nossa responsabilidade. A realidade bíblica é uma só, e nós precisamos nos enquadrar nela. Veja, Deus está dizendo para o homem: deixará o homem seu pai e sua mãe. Ah, pastor, mas aí não é no sentido genérico, não, ele está falando com o homem, porque na sequência ele dizia: apegar-se-á a sua esposa. Veja que ele não pede que a mulher se mova na direção do homem, ele pede que o homem se mova na direção da esposa, e apegar-se-á a sua esposa. O homem é que deve tomar a iniciativa de se mover em direção à sua esposa, de envolvê-la em seu coração, de criar laços com ela como nunca fez com nenhum outro ser humano. Os laços que um marido tem que criar com a sua esposa, envolver a sua esposa, tem que ser laços tão profundos que ele não tenha criado com mais ninguém, nem com seus filhos, por mais que seja um excelente pai. E o terceiro texto diz assim: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Atente novamente aqui, irmãos, para a alegria de Adão quando ele se identificou com a sua esposa. Essa é a alegria que tem que estar em todos nós homens. Por que Deus manda eu deixar o pai e mãe, me dirigir em direção à minha esposa e me apegar a ela, e ter um vínculo tão íntimo com ela, que seja profundamente ligado às questões emocionais e do seu pensamento, mais do que as instruções, mas saber como você está. Quando eu comecei a namorar a Mônica tinha 15 anos de idade, eu tinha 19 anos. Mônica era uma menina, uma adolescente de 15 anos, extremamente determinada, e é até hoje. Deus me deu uma mulher fantástica, extremamente determinada. E quando eu comecei a namorar a Mônica, eu percebi que Mônica tinha muitos planos para a vida, muitos planos. Gostava de estudar, gostava de trabalhar, extremamente honrava seu pai e a sua mãe, se preocupava com seus irmãos apesar da pouca idade, e eu percebi nela uma mulher extremamente determinada. Mônica aceitou casar comigo. Eu a pedi em casamento e ela aceitou casar comigo. E hoje, 38 anos depois do nosso casamento, eu ainda olho para a Mônica quando ela está dormindo, principalmente, né? Quando ela está dormindo e eu não estou dormindo, que no nosso caso não é muito difícil, basta eu ligar a televisão, que aí ela dorme e eu fico acordado, aí eu vejo ela dormindo. Se eu estiver dirigindo e ela estiver muito cansada, ela dorme, e eu não posso dormir dirigindo, né? Então eu fico vendo ela dormindo. Mas até hoje eu olho para minha esposa, principalmente quando ela está dormindo, e eu fico pensando assim: ela tinha muitos planos aos 15 anos de idade, e ela aceitou entregar tudo isso nas minhas mãos, para me seguir, para me acompanhar, para acreditar, para confiar em mim, para me dar filhos, para abrir mão de muita coisa que ela gostaria de ter feito, mas ela entendeu que em determinado momento precisava abrir mão daquilo. E aí eu pergunto para mim mesmo: será que eu estou satisfazendo ela como deveria satisfazer? Eu nunca penso como minha mulher precisa se esforçar para me satisfazer. Graças a Deus eu nunca penso isso. Eu sempre penso: o que eu preciso fazer para me apegar mais à minha mulher, para envolvê-la mais comigo? Porque esse é o papel nosso do homem. Não é cobrar, não é exigir. E veja, não fiquem aborrecidos comigo, meus irmãos, eu estou nessa junto com vocês. Eu também pego a vassoura para varrer de vez em quando. Eu estou nessa junto com vocês. Não fique aborrecido comigo. Mas eu estou falando aqui da palavra de Deus. Não tem como modificar isso. Deus dá ao homem a ordem de deixar pai e mãe. Deus dá ao homem a ordem de se apegar, de se achegar, de envolver a mulher com ele e mergulhar num nível profundo com ela. E Adão, quando viu Eva se aproximar, ele demonstra extrema satisfação e alegria, dizendo: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Finalmente chegou alguém. Ufa! Eu não aguentava mais. Eu sabia que estava todo mundo junto e eu estava sozinho, mas eu não sabia que essa pessoa que Deus fez iria me completar de uma maneira tão especial, tão fantástica, absurdamente imensurável a satisfação de tê-la. Foi assim que Deus criou o casamento. É assim que Deus quer que nós homens vivamos e andemos, olhando para a nossa esposa e dizendo: afinal
eu tenho uma mulher que Deus me deu e que anda comigo. Não obstante as nossas dificuldades, não obstante as nossas brigas, porque todo mundo briga, não obstante os nossos conflitos, porque os conflitos fazem parte do ajuste de todo relacionamento conjugal. Pode ter conflito à vontade, porque conflito significa dizer que tem coisa para ajustar. O que não pode ter é desrespeito. O que não pode é um gritar com o outro, porque o outro não é o inimigo, você grita com o inimigo. Você tem palavras agressivas com o inimigo, não com o seu parceiro ou com a sua parceira. Com o seu parceiro, com a sua parceira, você pode discutir, você pode debater, mas que isso tudo aconteça dentro de um ambiente permeado por respeito, permeado por clareza, permeado por amor. Essa é a proposta. O casamento foi criado para seguir determinadas dicas que a palavra de Deus nos dá. Se nós fugimos dessas dicas, a gente não pode almejar ter um casamento prazeroso e duradouro. Continuando. E eles se tornarão uma só carne. Veja que quando a palavra de Deus diz eles se tornarão uma só carne, isso aqui é uma coisa misteriosa, é uma coisa muito profunda. Aqui está dizendo que no casamento todas as fronteiras entre o homem e a mulher caem, e o casal se une completamente enquanto ambos vivem. O meu telefone celular tem senha, como de todos vocês têm. O meu telefone celular fica na minha casa à disposição da minha esposa. Ela pega e usa a hora que ela quer pegar e quer usar. O telefone dela fica na nossa casa à minha disposição. Eu pego e uso a hora que eu quero usar. O meu computador, ela tem a senha. Do computador dela eu tenho a senha. Não pode haver barreiras entre homens e mulher. Senão não é uma só carne. Vocês estão entendendo isso? Se eu tiver uma brecha, por menor que seja, não juntou completamente. É como você fazer um purê de batata e deixar uns pedaços de batata inteiro. Não tem purê. Você tem que estar homogêneo, você tem que misturar tudo. Uma só carne é a definição bíblica de casamento, que acontece em duas breves palavras. Uma carne, mas elas são carregadas de significado, né? Carne, uma carne. Uma indica uma vida. Uma vida. Não são duas, é uma vida. Ah, mas são duas pessoas, mas é uma vida. Não é cada um com a sua vida. Vocês estão entendendo isso? Amém ou não? Amém? Uma vida, uma carne e uma vida totalmente compartilhada. Totalmente, plenamente, absurdamente compartilhada. É tanto que tem uma expressão em Gênesis que nós vamos ver talvez amanhã, não sei se hoje ou amanhã, mas tem uma expressão em Gênesis que simboliza tudo isso quando diz assim: e ambos estavam nus e não se envergonharam. É uma vida totalmente acessível um ao outro. E a carne sugere a mortalidade transitória da vida. O que nós precisamos entender é que nós temos uma história, um propósito, uma reputação, uma cama, um sofrimento, um orçamento, uma família, uma direção, uma carne, uma vida compartilhada, uma carne que demonstra que a gente vai morrer. Esse compartilhamento é transitório, ele não vai permanecer. No final da vida, que chegará para todos nós, como será bom você olhar para sua esposa ou para o seu esposo, não sei quem vai primeiro, e ter a oportunidade, se for plano de Deus, de se despedir e dizer: conseguimos ser uma só carne e ficarmos juntos, não obstante a todas as batalhas que tivemos que enfrentar, sejam elas batalhas externas, como eu já falei, ou batalhas internas, que tem a ver com o nosso coração, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as nossas crises, ou com as nossas dificuldades. Assim, o texto veio logo na sequência, olha: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Esse texto aqui também é um texto que aparentemente não sugere muita coisa,
Porque alguém vai dizer, mas naquela época era nu, foram criados nu, não tinham noção do que isso significava, porque não tinha pecado. É verdade, não tinha pecado. Mas na queda, vocês sabem o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Cobrir a nudez. A primeira coisa que eles fizeram. Cobriram a nudez e se esconderam de Deus. Para você ver a desgraça que foi a profanação do sagrado, quando o pecado entrou no mundo. Na cena final da inocência original do homem, quando ainda havia inocência, a cena final é um homem e uma mulher que estão nus, estão face a face, sem sentirem vergonha, e isso significa um relacionamento de total pertencimento e total vulnerabilidade completa. Transfira isso para o campo, não da nudez física, mas transfira isso para o campo do descortinar, do que você pensa, do que você pretende, do que você intenciona, das suas fragilidades, dos seus medos, dos seus anseios, de todas as coisas que envolvem uma vida humana e que muitas vezes nos jogam numa solidão desnecessária. Não há necessidade da solidão, nós temos um ao outro, nós somos suficientes um ao outro. Se andarmos de acordo com os critérios determinados por Deus, experimentaremos a grande maravilha que é o casamento. Essa nudez não é a física, essa nudez é de propósitos, é a nudez de você dizer, eu errei, eu não consigo, eu não sei, eu tenho medo, me perdoa, desculpa, não quero, não posso, não sei. Essa nudez, ela representa esse relacionamento completo, essa entrega completa, uma plena aceitação do outro, sem esconder nada, sem nenhuma vergonha, a plena aceitação sem nenhuma vergonha. E a gente sabe que isso aqui é muito emblemático, né? Ou seja, isso aqui aponta para a perfeição do casamento, onde existe conforto de ser reconhecido intimamente e não ser rejeitado. A única relação onde você pode ser reconhecido intimamente, com todas as suas falhas e fragilidades, e não ser rejeitado, ser acolhido, ser apoiado, ser colocado à vontade. Relaxe, fique à vontade. Eu amo você. Não existe nada em você, e nunca existirá nada em você que vai arranhar o amor que eu sinto por você. Esse é o plano de Deus. Aqui você blinda seu casamento de verdade. Aqui o diabo não penetra, aqui o diabo não tem vez, aqui ele não tem chance, aqui ele não tem brecha. E olha que a Bíblia diz que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então na criação, o casamento ocupa um lugar de extremo destaque, extremo destaque. A gente olha a coisa criada, o universo, o sol, a lua, as estrelas, as montanhas, a natureza, que declaram a glória de Deus, a imponência e a beleza do mar, as flores, as árvores, os animais, os pássaros, a inocência de uma criança. Nós observamos a coisa criada ao nosso redor, e se pararmos um pouquinho para prestar atenção, se formos por um lugar da criação de Deus, eu não estou falando do centro da cidade, onde você só vê cimento e prédio. Se você for no lugar da criação de Deus, você vai ver coisas extremamente maravilhosas. Nós fomos a uma praia, eu, Mônica e a esposa de um pastor amigo, lá em Búzios, uma praiazinha escondida que ninguém conhecia, não era de nudismo não, praia normal, e nós fomos, eu, Mônica e a esposa do pastor, a Dulce, esposa do pastor Gerson. E quando nós chegamos na praia, aquilo ali era paradisíaco, era um dia de semana, não tinha muita gente por lá, nós sentamos e ficamos ali batendo papo, conversando, e a beleza ao redor era encantadora. E aí deu hora do almoço, nós estávamos hospedados na casa dela, e ela falou assim: pastor, nós temos que ir, infelizmente nós temos que ir. Eu falei: infelizmente mesmo, porque isso aqui está maravilhoso. A Dulce fez uma coisa que eu nunca mais esqueci, e eu sempre cito isso. Ela levantou-se, andou um pouco perto da água, levantou os braços, olhou para o céu e falou assim: Deus, meus parabéns mais uma vez, mas olha,
desculpa, mas eu vou ter que ir embora para casa. Desculpa mesmo, eu ficaria aqui o tempo todo. Isso foi uma declaração que ela fez para Deus, tão fantástica. Sim ou não? Tão fantástica. Porque a gente usa e abusa e não agradece. A gente usa e abusa e não percebe a grandeza do que Deus fez ao nosso redor. Porém, diante de toda a grandeza que Deus fez, diante de toda coisa maravilhosa, extraordinariamente maravilhosa criada por Deus, o casamento ocupa o lugar de destaque principal. Você tem dentro da sua casa algo que é mais importante, mais principal, e de maior destaque do que toda coisa criada ao redor. Não é de admirar, irmãos, que o divórcio está se tornando tão comum quanto o casamento. Não é de admirar que agora já existe o divórcio extrajudicial. Você não precisa mais ir para o juiz. Você vai para o cartório com um advogado, entra casado, sai imediatamente divorciado. Não tem tramitação de processo. E o jornal, recentemente, deu uma notícia se gabando sobre o progresso do Brasil, dizendo que com pouco tempo da lei do divórcio extrajudicial ter sido promulgada, com pouco tempo da lei, o Brasil já havia alcançado a marca de 1 milhão de divórcios extrajudicial. E o jornal dava essa notícia celebrando o tanto que o Brasil tem evoluído. Não é de admirar que o diabo está focado nos casamentos, querendo destruir. Por isso que eu falei no início da palestra, eu sei que soa meio estranho, mas era para soar estranho mesmo. O seu casamento e o meu casamento são alvo de destruição. As armas estão apontadas para nós. E não são armas fáceis de identificar. São armas sutis. Não é pedra grande dentro do sapato, é pedrinha. Porque pedra grande dentro do sapato, a gente não calça o sapato. Você enfia o pé, a pedra é grande, você tira o pé e tira a pedra. Mas se você enfiar o pé e tiver uma pedrinha pequena, você dá uma ajeitada no pé, sim ou não? E diz, dá para ir. E essa pedrinha lá na frente vai fazer um grande estrago. O diabo está procurando sutilmente as pequenas brechas do seu relacionamento. Aquilo que você disse que não tem nada a ver. Casou comigo, eu já era assim, vai ter que aturar assim mesmo. Já sabia que eu era dessa maneira, vai ficar dessa maneira. Sabe que eu não gosto de conversar, então não vem conversar comigo. Meu marido é um túmulo, não fala. As mulheres reclamam disso. E eu lamento muito, porque os maridos deveriam conversar com as mulheres. Quando o nosso filho finalmente tomou a decisão de casar, ele namorou vários anos, não lembro quantos. E quando ele finalmente falou, pai, vou me casar, eu falei assim, e o que o senhor acha? Eu falei, depende, eu vou te fazer uma pergunta só. Só uma pergunta eu faço para você. E aí eu vou te dar a minha resposta. Eu já sei que você ama a sua noiva, eu sei que ela ama você, eu sei que vocês estão fazendo um monte de planos, coisa e tal, vocês estão se curtindo, mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, você gosta de conversar com ela? Eu gosto, pai. Eu falei, não é uma conversa de comprar casa, comprar apartamento, não. Conversa idiota, jogar a conversa fora, falar besteira, dar gargalhada junto, conversando coisas que não tem nada a ver. Você gosta? Eu falo assim, pior que a gente gosta. Ela é muito maneira para fazer isso e eu gosto de conversar com ela. Eu falei, então pode casar. Porque eu falei, filho, vai chegar uma hora que o sexo não vai ser mais novidade para vocês. A força, a paixão, o tesão do sexo, ele aproxima, mas quando o cérebro acostuma com o sexo, ele deixa de se excitar naturalmente, essa é a ordem natural da vida. Vai chegar um momento em que os seus amigos não estarão por perto. Vai chegar um momento que os seus pais, o seu e o dela, não estão por perto. Vai chegar um momento em que o que vai restar são vocês dois, um para o outro. E se vocês não gostarem de conversar, de dialogar, vai ser muito cruel a vida de vocês. Vocês vão estar sempre procurando ficar cercado de pessoas, não vão sair sozinhos. Sabe aqueles casais que nunca saem sozinhos, sempre tem que ir uma turma. Vamos comer uma pizza? Vamos, chama fulano, ciclano, beltrano. Por quê? Porque não consegue ficar os dois sozinhos. Vamos fazer um passeio? Vamos, mas seria bom se fulano, beltrano, se fosse com a gente. Por quê? Por que você não vai sozinho com a sua esposa, com o seu marido? Não suporta um quarto de hotel 24 horas, 48 horas? Não suporta uma viagem juntos? Não conseguem conversar, não conseguem dialogar? É fundamental entender que são nos pequenos detalhes e muitas vezes de um silêncio conjugal que o diabo encontra uma brecha para profanar aquilo que Deus criou como sagrado. Então, na criação, o casamento ocupa um lugar de extremo destaque. Porém, aí vem a pergunta que não quer se calar. Vocês podem ler essa pergunta? Vamos lá?
Se o casamento não é uma contradição? Hã? Pensa bem. Poxa, mas foi Deus que criou? Nós vimos textos bíblicos aqui extremamente sólidos, profundos, contundentes, claros. Textos que não dão margem para outra interpretação, não só essa interpretação que nós estamos juntos aqui fazendo. E se o casamento realmente é essa coroa da criação, se o casamento realmente ocupa esse lugar de destaque, como é que a gente explica o que está acontecendo hoje, meus irmãos? Pensa comigo. Como é que explica? Eu desenvolvi um trabalho, uma irmã até me perguntou, as pessoas me perguntam se eu faço terapia conjugal, coisa e tal, e eu digo que sim. Mas não é que eu abandonei, eu aprendi a criar um método diferente para tratar casais. E, de certa forma, eu terminei abandonando as técnicas tradicionais da terapia que se fazem para casais. E eu tenho minhas razões. E uma delas é que eu acho que a terapia visita muito o passado doloroso das pessoas e, às vezes, as pessoas choram pela mesma ferida e ficam ali e muitas delas não voltam para concluir o tratamento. Então, com o passar do tempo, eu desenvolvi uma metodologia própria, uma mentoria, que é diferente de uma terapia. Na mentoria, você usa a experiência que tem para aconselhar. Olha, o caminho é esse aqui. Vamos considerar junto esse caminho. Na terapia, estou falando de diferenças básicas. Na terapia, você sabe o caminho como terapeuta, mas a pessoa fica ali sofrendo até que ela descubra o caminho. E eu me compadeci disso, e eu falei, agora eu vou criar uma mentoria. Então eu criei uma mentoria, que eu estou chamando de mentoria conjugal propositiva, porque é com propósitos. É um trabalho de 1 ano com o casal, 1 ano. São 3 meses com encontros semanais. Depois de 3 e 3 meses passado, encontro de avaliação, ajustes e tarefas para o casal fazer, até concluir 1 ano para a gente poder liberar da mentoria. E aí recebi um telefonema, uma mensagem de um casal dos Estados Unidos, um casal de brasileiros, porque rede social viaja o mundo inteiro e as pessoas nos descobrem. Nathaniel, você faz a terapia? Eu falei, não, eu faço a mentoria. Qual a diferença? Aí expliquei tudo isso para eles. Nós queremos fazer. Qual é a situação do casal? Eles estavam separados já de casa, cada um numa casa, apesar de se amarem. Uma menina que sofreu muito com relacionamentos anteriores, inclusive abusos e violência, espancamento. E um rapaz com um coração que não cabia dentro do peito dele, de tão amoroso, de tão carinhoso, mas ao mesmo tempo de tão carente de tudo. Um barril de pólvora. E nós começamos online a fazer a mentoria com eles. A mentoria deles não durou 1 ano, porque quando deu aí 6 meses de mentoria, eles não quiseram mais, e eu perguntei por quê, ele falou, a gente está resolvido. Eu falei, amém por isso. Se precisar, me procura. Eu estou dizendo isso para vocês porque tem muito casamento sangrando por aí. Muito casamento sangrando. Aonde a gente vai, a gente encontra casais que dizem, não é possível que o casamento seja isso. Não é possível que eu tenha que ficar amarrado a uma pessoa até morrer, sem ter nenhum tipo de sensação prazerosa na vida. Não é possível trabalhar para colocar comida em casa, cuidar da casa, cuidar de filhos, passar a vida e não ter os prazeres. Eu digo, o prazer está aí do seu lado. O problema é que às vezes a pessoa casa e ela acha que ela é Deus. Ela quer transformar o outro à sua imagem e semelhança, ao invés de aceitar o outro e juntos se ajustarem. Hoje nós temos briga, espancamento. Durante a Covid, sabe o que aconteceu durante a Covid? 480 mil divórcios.
Olha que absurdo, durante a Covid. No primeiro ano, uma quantidade muito alta, no segundo aumentou mais ainda, se tivesse terceiro ano ia aumentar mais ainda. Alguns sites especializados em divórcio começaram a surgir no mundo inteiro, começando na China, aonde bastou os casais entrarem em lockdown para começar a se separar, a se divorciar. E aí os empreendedores do capitalismo, as pessoas que querem dinheiro, acharam nisso uma brecha. Opa, vou arrumar um jeito de ganhar dinheiro separando essas pessoas, porque elas estão angustiadas. Porque para separar aparece um monte, para juntar é raro você achar alguém. Mas a pergunta é, por que, se o casamento vale tudo isso, por que o casamento passa por todas essas injúrias que nós conhecemos? E a resposta é simples. A resposta é que no Gênesis 3, capítulo 1, Deus decidiu criar o casamento. Capítulo 2 de Gênesis, Deus cria o casamento e define a maneira como o casamento tinha que viver. Capítulo 3, o diabo vem e profana o sagrado com a autorização, a permissão, a conivência da mulher e, na sequência, a conivência do homem. O sagrado foi abraçado pelo profano. O mal atingiu estrategicamente a criação na base. Por que o diabo não esperou nascer filhos e foi destruir os filhos? Por que não esperou nascer netos e foi destruir os netos? Por que não esperou ter mais gente, porque aí destruía mais pessoas? Não, lá é a base. O diabo viu que Deus criou a base da humanidade. Então o mal atingiu estrategicamente a base principal da criação. O caos da humanidade foi anunciado a partir de um casamento. Por isso que é muito emblemático, irmãos, você ver Jesus transformando água em vinho num casamento como sendo o primeiro milagre da sua série de milagres. Por que Jesus vai num casamento? Interessante que o texto diz, e Jesus foi convidado, ele não se meteu lá, até hoje ele não se mete. Se você não convidar, ele não vem, mas se você convidar, ele vem. Ele pode não vir do seu jeito, mas ele vem do jeito dele. Ele pode não vir na sua força, mas ele vem na força dele. Ele pode vir no seu tempo, mas ele vem no tempo dele. Se você chamar, ele vem. Marta e Maria chamaram Jesus, no tempo delas, Jesus não foi. Lázaro morreu, Jesus foi no tempo dele e revelou a glória na casa daquelas duas. O caos da humanidade foi anunciado a partir de um casamento. Vamos ler junto esse texto? Ora, a serpente... Depois de toda a fala bonita de Deus com o casal, depois do lindo casamento de Eva com Adão, depois das instruções maravilhosas, deixar pai e mãe, uniciar, serão uma só carne, que Deus ajuntou, não separa o homem, Jesus vai falar lá na frente. No capítulo 3 aparece o texto dizendo, ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias, que é de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, e veja que o diabo já começa aqui dizendo, vou desmentir quem criou, só assim eu posso instalar o caos. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore que está no jardim. Aqui, irmãos, exatamente aqui nesse texto, o inferno foi acionado lá no Éden. O que você vê de dominação de demônios e espíritos das trevas do inferno, hoje atuando em todos os segmentos, em quase todos os segmentos da sociedade, toda essa possessão demoníaca foi acionado lá no Éden. Adão e Eva desencadearam o inferno no Éden. Desde então, todos os casais repetem isso nos seus próprios jardins. A grande verdade é que hoje nós temos a graça de Deus e nós recorremos a Jesus,
nós temos a instrução escrita, nós temos a palavra, nós temos a mensagem pregada. Então as crises nos nossos jardins, elas são resolvidas. Eu creio que essa é uma noite que Deus está resolvendo crise nos nossos jardins, no de vocês e no meu de Mônica também. Porque desde então, os casais vão repetindo esse desencadear do inferno nos seus próprios jardins. O sagrado foi abraçado pelo profano, foi sufocado pelo profano. Se fosse só o sagrado, nós teríamos toda a liberdade de vivenciar o casamento com extremo prazer, mas o profano abraçou. Os casamentos ainda são sagrados, isso é verdade, mas eles estão envolvidos por todos os lados numa atmosfera profana, apesar de ainda serem sagrados. Graças a Deus por isso. Foi no casamento, e no casamento no seu melhor momento, que a raça humana sofreu um ataque maligno e caiu em desgraça. Foi num casamento. O diabo não esperou a igreja surgir para destruir a igreja. Aliás, o diabo não quer destruir a igreja. O diabo não quer destruir pastor. Fala, o diabo quer destruir o pastor, quer não. O diabo quer usar o pastor, é diferente. Se o diabo destrói o pastor, ele perde um aliado em potencial, porque nós pastores somos humanos. Se a gente não vigiar, a gente termina se aliando a uma coisa perversa e profana. Eu não preciso falar muito, vocês estão com redes sociais abertas, vendo tudo que está acontecendo no nosso Brasil de Deus. O nosso pecado original, presta atenção nisso aqui, é muito importante. O nosso pecado original não foi no ser humano. O nosso pecado original foi numa relação entre marido e mulher. Nosso pecado original foi numa relação conjugal. E se nós entendermos mal a causa do sofrimento, nós nunca aceitaremos o remédio certo. Sempre vamos ter um paliativo que o diga às pessoas que, ao invés de consertar o casamento, querem trocar de parceiros, porque a igreja já está, entre aspas, aceitando. O evangelho já deu uma modificada. Eu creio que aqui tem gente divorciada e casada de novo, com certeza tem. Eu não preciso fazer pesquisa para isso. E eu respeito você, respeito seu casamento, porque só vocês sabem o que aconteceu no íntimo, só vocês sabem. Ninguém tem o poder de julgar ninguém nesse aspecto. Quando alguém chega, pastor, nós somos divorciados e casados novamente, eu digo que Deus abençoe a relação de vocês e que a partir de agora haja uma vigilância maior, porque o ladrão vem quando ninguém espera. As armadilhas estão onde nós menos esperamos. Então nós temos que entender isso, que o nosso pecado original aconteceu, não foi num ser humano, foi num relacionamento. Satanás reposicionou o ângulo de visão da mulher em relação a Deus, e isso afetou o casamento, e nós vamos ver isso mais para frente. Sabe o que é reposicionar a visão de Deus, o ângulo da mulher ver Deus? É dizer assim, foi assim que Deus disse? Então eu vou te contar o que é verdade. Ah, me conta. Diz aí para mim. Sabe o que é? É que Ele sabe que se você comer desse fruto, você não vai morrer, mas você vai ser igual a Ele. E nessa hora, uma mulher casada está dialogando com uma proposta infernal sozinha. Nessa hora, uma mulher casada toma uma decisão independente do que pensa o seu marido. Existem muitas coisas desencadeadas nos nossos jardins em casa. Muita gente sozinha tomando decisões quando deveriam tomar juntos.
Muitas mulheres que deveriam continuar olhando para a Bíblia, entendendo que o seu marido é a liderança, é o cabeça da família. Nós já destacamos aqui todo o valor da mulher e vocês são valiosas tanto quanto os homens. Não existe juízo de valor, superioridade ou inferioridade. Existe arrumação funcional, é diferente. Mas aí vocês vão ouvindo na manicure e na pedicure, no salão de cabeleireiro, as mulheres que não temem a Deus, as mulheres mal amadas, as mulheres que nunca conheceram um homem digno que prestasse, e elas começam a falar para vocês que é besteira, que é bobeira, que o tempo passa, que você vai ficar velha, e quando ficar velha vai ser chutada, vai te trocar por outra coisa e tal, e o diabo vai dizendo, vou reposicionar o ângulo de visão das mulheres, vou continuar reposicionando o ângulo de visão das mulheres. Foi assim que Deus disse? Foi. Não é assim não, eu vou te mostrar como é verdade. Se nós não entendermos a verdadeira causa do mal, nós não aceitaremos o remédio, não aceitaremos o tratamento. E isso é uma coisa muito grave. E aí o texto vai dizer assim: então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Agora você consegue entender melhor esse texto? Antes eles estavam nus e não se envergonhavam, numa total entrega, num total pertencimento, sem medo do julgamento. Agora ambos estão nus e se envergonham, e eles não sentem vergonha só de Deus, eles sentem vergonha um do outro. Porque agora vocês vão ver no texto de Gênesis, nós não vamos ler esse texto, claro, mas vocês conhecem o texto e poderão depois ler com calma em casa, vai se desencadear uma série de acusações. A nudez precisa ser tampada, porque meu marido não pode saber que eu fui lá perto daquela árvore sozinha. A minha nudez precisa ser tampada, porque a minha mulher gosta que eu saia com ela e eu digo que não vou, para ela ir sozinha. O mal está sendo desencadeado ainda nos nossos jardins. Cadê seu marido? Meu marido não gosta de sair, então eu vou sozinha. Cadê sua mulher? Minha mulher é muito teimosa, ela foi e é problema dela, se der ruim é problema dela. E aí deu ruim, e quando dá ruim, sabe o que o casal faz? Pastor Nathaniel, você pode marcar uma consulta para a gente? Pode. Aí senta os dois, aí começa uma série de acusações. Mas ela faz isso? Não, por causa dele, é por causa dela. A coisa continua acontecendo, meus irmãos. A coisa continua acontecendo. E principalmente nos dias de hoje, porque nos dias de hoje, segundo o que a gente acredita das profecias bíblicas, o diabo começa a agonizar, porque está chegando a terrível hora do aprisionamento dele, e do sofrimento dele e dos demônios. Está chegando a hora gloriosa de Jesus voltar. Está chegando a hora gloriosa da igreja ir para o céu, e o diabo começa a agonizar, e ele não vai perder nenhuma oportunidade 24 horas por dia. Você está casado, que bom, você está aqui porque você está casado, e que bom que você está aqui porque você se interessa pelo casamento, senão você não estaria aqui. E eu vou falar o que eu falei no início, mesmo que você tenha vindo arrastado, eu espero que agora você já esteja de boa vontade aqui nesse lugar, porque você está vendo que esse lugar preparou bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Essa igreja preparou. O casamento mergulhou no caos, e consequentemente a vida do ser humano mergulhou no caos. E a pergunta que resta para nós é: como preservar o casamento sagrado diante de uma sociedade profana? Por favor, me diga isso. Por favor, me dê esse caminho. Por favor, me mostre essa receita. Por favor, aponte na palavra de Deus para mim. Por favor. Eu sei que o caos está ao redor, mas eu tenho o meu casamento, eu tenho os meus filhos, a minha netinha tem 1 ano e meio, e eu digo para o meu filho: não deixa ela ouvir funk evangélico não, não deixa ela ouvir o funk do Patinho não. Mas por que, pai? O conteúdo é tão inocente.
É. Mas a embalagem não é inocente. Ela vai gostar desse tipo de coisa? Eu e Mônica fomos ficar com a Olívia, e a Olívia tem uma energia. A Olívia é uma bomba, se ela estourar, ela destrói o mundo, porque é muita energia dentro de um pacotinho pequenininho, pastor. É muita energia, não sei como pode aquilo. Por isso que dizem que o avô estraga, né? Estraga mesmo, que a gente não aguenta correr atrás. Pode, vai, tá bom, come, brinca, me deixa em paz. E aí, nós estávamos lá com a Olívia, o Júnior chegou e eu peguei o telefone, já não aguentando mais, caindo pelas tabelas, botei lá um videozinho e dei para ela, ela pegou o videozinho e ficou olhando no celular. Aí o Júnior falou assim comigo: pai, não dá o telefone na mão dela não, segura o senhor o telefone, ou então bota ali em cima do móvel e deixa ela olhar de longe. Eu falei: por quê? Para ela pensar que é a televisão. A gente não quer que ela se acostume a ficar pedindo o celular o tempo todo na mão. Eu falei: louvado seja Deus por isso, meu filho, sabedoria pura isso aí. Mas vai ter um monte de gente que vai dizer que não tem nada a ver. Não interessa, a filha é minha. Quer dizer, esse papo não rolou entre eu e ele não, né? Mas pode acontecer. Como é que eu faço? Como é que eu vou preservar o casamento sagrado diante de uma sociedade profana? É possível fazer isso? Bom, nós vamos procurar responder essas coisas no nosso encerramento na palestra amanhã de manhã. Vocês me perdoem, mas não estou fazendo igual programa de televisão. Amanhã não perca, não é isso, é porque a gente tem horário, né? A gente tem horário e a gente precisa parar em algum ponto que conclua uma ideia. Então, até aqui a gente concluiu a ideia da criação e da destruição, da ideia original perfeita e do que o diabo fez. E amanhã, pela manhã, eu peço a vocês que cheguem exatamente na mesma hora, porque na hora que mandar eu começar, eu começo. E aí, se você não estiver aqui, você vai perder parte do que é importante. Eu gostaria, nesse momento, de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Se tiver, fique à vontade, uma pergunta, uma dúvida que tenha ficado, ou se você tem alguma opinião, alguma sugestão, alguma coisa para acrescentar, fique à vontade. Alguém consegue chamar o Júnior para mim? Eu estou com saudade do Júnior. Espera que eu quero dar um abraço nele. Gente, eu não sei se eu vou conseguir colocar o vídeo para vocês, mas eu já conversei com o Hugo, e comecei a conversar com o pastor também, não cheguei a concluir a conversa com ele, mas ele já sabe do que se trata. E eu conversei com o Hugo sobre o nosso congresso de casais. E eu falei para o Hugo, Hugo, se você conversa com o pastor da igreja, conversa com a turma lá, nós temos o nosso congresso de casais, vai ser o nosso 7º congresso Sou Casado e Feliz. Não é que é o 7º, não, nós já fizemos mais de 20. Mas há 7 anos atrás a gente colocou um nome fixo no congresso chamado Sou Casado e Feliz, e a gente começou a contar dele. Então a gente já teve a história de nós dois é perfeito, o que elas desejam e o que eles precisam, mantenha a chama acesa. E esse ano o nosso congresso, o tema do nosso congresso esse ano vai ser um tema muito forte, vai ser o amor que transforma. A gente vai ver o espelhamento do amor de Deus dentro do casamento para provocar as transformações. E o nosso congresso, além das palestras, nós chegamos na sexta-feira à tarde e fazemos as palestras na sexta-feira, no sábado pela manhã. Normalmente no sábado à noite a gente tem uma festa, a gente faz um baile para as pessoas recordarem ali o tempo de namoro, a gente convida músicos ao vivo para fazer um negócio bem bacana. E no domingo de manhã a gente faz um encerramento, e nós temos dinâmicas, temos sala de oração, temos momento de apelo. Deus tem abençoado muito o nosso congresso. E eu falei para o Hugo, Hugo, se vocês quiserem, se a igreja quiser fazer uma parceria, porque nós ainda temos vagas, temos bastante vaga, porque agora é que nós vamos começar a divulgar para valer, né, o congresso. Os vídeos ficaram prontos recentemente, agora a gente vai começar a divulgar para valer. Falei, se a igreja concordar e quiser, nós podemos fazer uma parceria. Eu faço um pacote diferenciado de preço para a igreja e dou um bônus especial para a igreja, que eu só vou revelar o bônus. Eu só vou revelar o bônus se eu conseguir passar o vídeo. Cadê Júnior, gente? Está vindo? Meu Deus do céu, foi longe ele. Eu vou
colocar o vídeo aqui para vocês, ainda tem tempo, ó. Que horas tem lá? 54. Daqui a pouco alguém me chama e toma o microfone. Pastor, você me defende? Por favor. Porque daqui a pouco vai chegar alguém e falar assim, não, acabou. Você vai me ajudar? Opa! Não dispensa o Júnior ainda não, hein? Brincadeira. Esse vídeo aqui. É que ele não está passando lá, não está indo lá para cima. Tem que saber onde que ele colocou, né? Só o Júnior. Deve estar lá, ó, ele vai espelhar para lá. Tem não. É. Quando ele tentou colocar, ele mesmo que fez isso, ele não soube passar. Eu acho que o Júnior não vem. Ele já viu que é furada. Ele vem? Não, ele não vai vir não. Eu, se fosse ele, não vinha. Bom, deixa eu adiantar aqui para vocês então. Eu vou conversar com o Hugo, com o pessoal dos casais, com o pastor da igreja. E é como eu falei, né? O nosso congresso esse ano vai ser aqui em Penedo, num hotel novíssimo, no hotel Titanic, mas ele não afunda porque é na terra. E um hotel muito novo, um hotel 5 estrelas, muito bom. Nós nos hospedamos lá para conhecer a gastronomia, a beleza do hotel, enfim. E o nosso congresso ele é muito dinâmico, sabe? A gente tem reuniões que a gente faz com os casais, painel de debate com casais mais experientes. E é sempre um grande aprendizado participar do congresso. E vocês podem, o pessoal que for participar, quiser participar, caso a parceria aconteça, pode pagar parcelado o congresso. A gente tem uma forma especial de pagamento para quem fizer direto conosco. Se fizer no site, não tem o que fazer, mas se fizer direto com a gente, dá para fazer. Tem como passar de lá? Como passar de lá? Passa de lá. De lá vai passar. Passa de lá. Só apaga a luz. Aí lá fora. Tá. Fosse meu pai que estivesse aqui, estava cantando. Papai da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus não pode fazer silêncio, não. Se fizer, meu filho, ele já estava cantando, dando oportunidade. Vem cá, irmã, cantar um corinho. Vem você aqui, fazer um... Foi? Cadê o som? Pausa aí e bota o som. Isso aí foi o congresso do ano passado. Pensa me atrair, tentei me esconder.
glória me atrair, tua presença me atrair. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, o coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora, um dia quanto agora vale mais que mil. Estamos aqui, né, pela primeira vez participando desse congresso maravilhoso que tem transformado nossas vidas. É a nossa primeira vez aqui participando do congresso, gostamos muito e já estamos ansiosos para o próximo, né? Tem sido abençoador para as nossas vidas, para os nossos casamentos, os casamentos de todas as pessoas, todos os casais que têm vindo, e certamente pode ser também bênção na sua vida. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Quantos foram atraídos por esse amor? Diga! Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua. Essa menina aí se Há converteu momentos que a no gente congresso. investe tantas coisas, investe no carro, investe na casa, e a importância maior é investir na pessoa que anda ao nosso lado. Casamento é não apenas estar casado, mas é ser casado e feliz. Esse foi o congresso do ano passado. Dá tempo de botar o vídeo do próximo, ô Hugo? Tá? Perguntar na frente de todo mundo assim, tu não vai dizer que não, né? É por isso que eu perguntei, para todo mundo ver, é claro. Você já imaginou passar um final de semana em um confortável hotel investindo no seu casamento? Eu lhe convido para participar do nosso congresso Sou Casado e Feliz. Trata-se de um congresso para casais que realizamos há mais de 20 anos. A cada ano, reunimos os casais sempre em um hotel de categoria superior e um final de semana realizamos uma imersão na vida conjugal, sempre abordando um tema de grande relevância para o fortalecimento dos casamentos. Dentre os temas já abordados estão História de Nós Dois, Dois é Perfeito, Casamento Sagrado em um Mundo Profano, Mantenha a Chama Acesa. Na edição desse ano, nosso tema será O Amor que Transforma. Este é um tema que irá revelar a você o potencial de grandeza e alegria que tem o seu casamento. Nosso congresso será no novíssimo Hotel Titanic em Penedo, onde os casais poderão viver uma experiência única. O Hotel Titanic está próximo de vários pontos turísticos e gastronômicos da região, com alto padrão de excelência em serviços, um hotel sofisticado, com uma gastronomia maravilhosa e inesquecível. Além de suítes confortáveis e aconchegantes, o hotel conta com academia, piscina de borda infinita com vista para as montanhas e uma área de convivência também com excelente vista. Queremos convidar vocês para um investimento no seu casamento. O diferencial do nosso congresso é que, além do entretenimento e conforto, nosso foco principal está no profundo aprendizado para a vida conjugal que acontece em nossas palestras e dinâmicas. Vocês irão se surpreender com a capacidade de transformação que seu casamento pode experimentar, tornando-se muito mais alegre, prazeroso e seguro. Queremos incentivar vocês a não perderem a oportunidade de se juntarem a tantos outros casais num lugar maravilhoso e desfrutar de um final de semana de descanso e aprendizagem. Uma excelente notícia é que você pode fazer sua inscrição e pagar em até 12 vezes no Pix e cartão. Mas não demore, pois as vagas são limitadas. Entre já em contato conosco e garanta a sua participação neste congresso que há mais de 20 anos vem fortalecendo casamentos. Eu, minha esposa Mônica e a nossa equipe estaremos prontos para proporcionar a vocês mais um congresso abençoado e inesquecível.
Boa noite, meus irmãos. Só não pode afundar o Titanic, né, gente? Eu já quero ir. Mas amanhã a gente vai ter a oportunidade de conversar mais um pouquinho a respeito dessa proposta do pastor Nataniel. Meus irmãos, agora nós vamos para a sala de oração, onde a gente vai ter a oportunidade, né, de orar pelo nosso casamento, pela nossa família. Então, eu convido os irmãos a saírem e passarem aqui pela lateral, no portão do salão social, tá bom? Podem ir. E depois volta, tá, pessoal? Depois da sala de oração a gente finaliza aqui, tá bom?